O professor Vanderlei Guilherme dos Santos está nos falando, então, de uma precária estabilidade das instituições poliárquicas formalizadas e o que ele chama de um robesianismo social poliforme, isto um sentimento e até uma atitude por parte de parcelas importantes da população, principalmente da população pobre, mas também setores das populações mais ricas, que trabalham com um padrão de impunidade, um modelo máfia, isto de uma associação entre pessoas que burlam a lei e que não reconhecem a lei como instrumento de normatização das suas ações, criando a partir daí o que ele chama de uma cultura cívica predatória, que se alimenta do sistema oligopólico de venda da proteção contra a violência e a cobertura para a violação da lei. Ele está falando de um fenômeno que é muito visível na cidade do Rio de Janeiro, né? Da formação de lugares onde o Estado não entra, populações que vivem então sobre o império de milícias e de quadrilhas do tráfico e que tem uma vida então caracterizada por esse robesianismo social poliforme. Vamos nos lembrar, a citação de Hobbes aí vale pela caracterização do Hobbes do estado de natureza, isto o estado, a vida em sociedade que precede a vida em estado, marcada pela competição, pela ausência de direitos regulados e que é principalmente violenta e, sobretudo, breve. As pessoas podem perder a vida a qualquer momento. Ele está chamando a atenção, então, para que essa precária institucionalização do regime poliárquico no Brasil geraria essas situações de robesianismo social que vale tanto para os pobres quanto para os mais ricos. Isto os ricos também, e isso é importante no argumento do professor Vanderlei Guilherme dos Santos, se valem da impunidade para agir de modo predatório em relação às riquezas do Estado, contando com o fato de serem impunes em relação aos crimes praticados. Esta híbrido institucional brasileiro, então, seria resultante de um pacto democrático não resolvido, né? De um pacto democrático não fundamentado, que envolvesse ativamente os compromissos, né? E a partir de uma cultura cívica democrática. Foi muito importante também, e abordamos então um quarto tema, a participação do professor Vanderlei Guilherme dos Santos nessa narrativa construída sobre a formação da ordem burguesa no Brasil. O seu pensamento é que não apenas no Brasil, mas o sistema internacional democrático resultou da passagem de regimes liberais oligárquicos a regimes de democracia competitiva, a partir do processo de universalização do sufrágio, em primeira instância masculino e depois do sufrágio feminino. O que ele está querendo nos dizer aqui, contrariamente a uma narrativa que não estabelece uma distinção estrutural, uma distinção histórica, uma distinção conceitual entre sistemas liberais oligárquicos e sistemas liberais democráticos, de certa maneira trivializando esta passagem de sistemas liberais oligárquicos para sistemas liberais democráticos competitivos. Então ele está interessado em marcar essa diferença, marcar a diferença entre o sistema político em que poucos votam, poucos exercem o poder e os interesses se concentram, então, em poderes oligárquicos de uma situação democrática, marcada pela inclusão eleitoral, pela universalização do sufrágio, pela extensão da cidadania
e pelo caráter competitivo da democracia. É a forma, então, do professor Vanderlei Guilherme dos Santos ler a história política do Brasil desde a formação do Estado Nacional. E daí é a sua maneira também, o seu modo de interpretar os avanços, os impasses e os desafios da democracia brasileira contemporânea. Isto é, ela estaria ainda formando os seus fundamentos democráticos plenos. E é por causa disso que ele escreve no final dos anos 90, entrando então já no quinto tema importante das contribuições do professor Vanderlei Guilherme dos Santos, a questão então das reformas na democracia brasileira. Ele vai identificar que é um conjunto de pensadores liberais, em geral vinculados à tradição do PSDB de São Paulo, que propõem reformas no sistema político, na democracia brasileira, que levariam a um certo travejamento dessa característica democrática mais universalista e mais competitiva do sistema democrático partidário brasileiro. Ele está se referindo, então, à proposição de que o voto não deveria ser obrigatório, de que o voto é um direito, mas não um dever. A posição do professor Vanderlei Guilherme dos Santos vai ser contrária a essa proposta, no sentido de que, pelas próprias pesquisas e experiências realizadas, a não obrigação do direito de voto levará a que uma massa de pobres não exerçam o seu direito e, portanto, isto poderia acentuar tendências oligárquicas no sistema democrático. E o professor Vanderlei Guilherme, então, está interessado em aumentar a inclusão social, aumentar a inclusão democrática, aumentar o regime de competitividade do sistema democrático, e por isso o voto deveria ser obrigatório. Ele chega a dizer, inclusive, que o voto é uma espécie de imposto democrático do cidadão, a qual ele deve pagar a cada rodada eleitoral. É também uma polêmica importante sobre as reformas no Brasil, a posição do professor Vanderlei Guilherme dos Santos, assim como era a posição do professor Olavo Brasil, contra o voto distrital ou distrital misto. Há aí a afirmação de que o sistema proporcional ele permite um maior pluralismo na representação e, portanto, ele é mais democrático. Pela mesma razão, o professor Vanderlei Guilherme dos Santos também é crítico ao estabelecimento de cotas mínimas para que os partidos tenham representação no legislativo. Isto é, ele entenderia que a fixação de cotas, principalmente de cotas mais fortes, mais altas, implicaria numa redução do pluralismo da representação de partidos minoritários que poderiam, inclusive, no futuro, vir a se tornarem majoritários. Ele está interessado, então, aí no caráter pluralista da democracia, em radicalizar essa dimensão pluralista da democracia através do sistema proporcional. É por essa razão também, tendendo a ver que o sistema de lista fechado levaria ao maior controle dos partidos sobre os candidatos, sobre a indicação dos candidatos, e a tendência muito corrente dos partidos serem dominados por oligarquias, é que o professor Vanderlei Guilherme dos Santos defende também o sistema de listas abertas nas eleições. Sobre a questão do financiamento privado, a posição do professor Vanderlei Guilherme dos Santos é uma anotação de que a democracia brasileira vem sendo cada vez mais pressionada pelo financiamento empresarial e que esse financiamento empresarial, que cresce exponencialmente a cada eleição, não vinha sendo objeto de uma regulação maior, havendo então o que ele poderia chamar
uma reposição de um grosso clientelismo, isto é, não de um clientelismo pulverizado na base, mas de um clientelismo de fortes corporações econômicas exercendo, através do financiamento privado, a sua indevida influência na democracia brasileira. Então, um momento importante então, da dimensão pública, dessa inteligência política do professor Vanderlei Guilherme dos Santos, é a sua participação no debate sobre as reformas no sistema eleitoral partidário brasileiro. A sua posição, coerentemente com a sua aposta na democracia, no caráter competitivo, inclusive, da democracia, e seu pluralismo, ser contra toda proposição de reforma que poderia levar a um travejamento ou a uma diminuição dessas dimensões. Como caracterizar, então, ao final, o pensamento do professor Vanderlei Guilherme dos Santos em relação às tradições do pensamento ocidental? Eu penso que são muito fortes as suas posições em termos de valores ao pensamento de um clássico liberal, do liberalismo democrático do século XIX, John Stuart Mill, que inclusive pode ser considerado um fundador, né, de uma tradição chamada liberal socialista ou socialista liberal. Basta ver o seu livro inconcluso, né, Capítulos, que foi editado no Brasil, sob o título de Capítulos sobre Socialismo, em que ele indica um esforço de um diálogo entre a tradição liberal, mais preocupada com a liberdade, e as tradições socialistas utópicas. Ele dialoga com Fourier, com Robert Owen, que era um socialista utópico inglês, em torno à necessidade, então, do liberalismo incluir progressivamente, através de uma democratização do direito de propriedade, dos impostos sobre heranças, sobre a criação de sistemas cooperativos de gestão, uma transição lenta para um sistema socialista em que houvesse liberdade e democracia. Nós entendemos que a posição democrática, a aposta democrática do professor Vanderlei Guilherme dos Santos vai na mesma direção, isto é, a democracia poderia gerar, se aprofundada, mais justiça social e maior expansão da cidadania democrática no Brasil. A importância desse pensamento, então, para a gestão pública é óbvia. A gestão pública depende da qualidade da democracia, da universalização da cidadania, dos direitos simétricos, entre direitos e deveres simétricos entre os cidadãos. E é sobre isso, sobre essa aposta do pensamento e do trabalho da vida inteira desse grande intelectual brasileiro, que é o Vanderlei Guilherme dos Santos.